Vamos, nesse momento, nos afastando das preocupações diárias, buscando a companhia amiga do divino amigo das nossas almas, o doce Rabi da Galileia. E vamos nos achegando em presença do querido amigo, solicitando a ele que nos envolva, que nos coloque de encontro ao seu peito, para que possamos ali deixar extravasar os nossos medos, as nossas intranquilidades e também lhe mostrar algumas das nossas necessidades. Enquanto ele nos alivia, enquanto ele nos envolve, enquanto ele nos aponta o caminho a seguir, nós vamos nos apercebendo de quão pequenos somos cada um de nós. Que crianças ainda somos. E crianças não conseguem andar sós. E vamos rogando ao divino amigo das nossas almas que nos acompanhe. Segure firmemente nas nossas mãos, pois que podemos vacilar, e nos leve adiante. Nos auxilie na nossa caminhada, para que possamos, ainda hoje, aqui na Terra, trabalharmos na construção do seu reino de amor e de bondade. Que assim seja, queridos irmãos, que essa semana nos se inicie cheia de paz, cheia de tranquilidade, cheia de harmonia, e que cada um de vocês, meus amados, possam sentir tudo... O senhor hoje estava inspirado, viu, Val? Que vocês possam sentir tudo que eu estou sentindo até agora, essa alegria, essa correria, esse furdunço que está aqui dentro de casa agora, tá? Eu já vim do trabalho e a gente está bem alto mesmo. Mas hoje, Val vai nos falar da bibliografia católica, né, contra o espiritismo. Alex vai nos falar da Carta da Incredulidade, acho que é a primeira. E Ivone vai nos falar, então, do espírito batedor de boldes, sei lá de onde é esse lugar aí. E eu estou aprimorando, ó, tem uma ampulheta aqui de Daniel, que isso é 10 minutos, ó. Mas daqui a pouco eu vou arrumar uma de 15. Vou virar, ó. O Val já está, ó. Val já está. Rapaz, uns artigos enormes, imensos. Não quero nem saber, porque semana passada foi assim, você disse isso, se vira, embora. 15, foi 15. É 15. 15 Mas é 15 minutos. mesmo, ele disse 10, foi? Eu disse 10. Foi, minha filha. Eu disse que coisa de 10, mas vou procurar uma de 15. Mas Bora começar o negócio. Você sabe, né? Para os amigos, a lei. Para os inimigos, os rigores da lei. Você quer ser minha amiga ou inimiga? Qual delas? Já está perdendo tempo. Pode começar? Tempo. Pode começar? Pode, meu amor. Então, vamos lá. Não sei se vocês leram antes o artigo que vem antes, que é o artigo que fala... O primeiro é um boletim e o segundo é o livro dos médiuns.
Nesse segundo, aí eu fui lendo, porque comecei a me interessar o seguinte, para ver a lógica que Kardec ia colocando no livro. Então, ele organizou todo o livro por uma ordem lógica mesmo. Tanto é que ele vai colocar nesse artigo anteriormente a questão do lançamento, já dando a data do lançamento do Livro dos Médiuns, né? E aí ele vai discorrer sobre o livro de maneira fantástica. E ele vai botar, então, logo em seguida, esse artigo nos falando da bibliografia católica contra o espiritismo. E no que tange a esse episódio da gente ter bibliografia católica contra o espiritismo, Kardec, nesse artigo, ele vai citar alguns dos que falaram contra, né? Alguns nomes, e ele vai falar lá do senhor Figuier, que foi inclusive eu que falei dele, né? Que ele contrapõe-se à questão do espiritismo, senhor George Gandhi, que é aqui, que a gente vai citar ele nesse artigo, o jornal Universo, de 1859, a Gazeta de Lyon, 1860, e o jornal Des Débats, que é o último que ele vai falar, e ele vai dizer, nesse artigo, que depois ele vai escrever sobre o que trata o jornal Des Débats. E Kardec vai, então, iniciar o artigo dizendo que até dezembro de 1960, porque geralmente ele era antes e depois um mês, né, que ele jogava na revista. Mas a gente vai ver que alguns ele escreve em novembro para botar em janeiro. Eu achei interessante isso. Mas aí a gente vai ter a percepção que esse artigo ele vai ser de dezembro de 60, porque esse que eu estou falando é de janeiro de 61. E que ele vai dizer, então, o seguinte, que até esta data ainda não havia sido atacado o espiritismo tão pertinaz e tão ridicularizado. E aí ele vai dizer que todas as situações da chacota que o espiritismo vai passar. Ele vai nos dizer, então, que muitos dos que falam sobre espiritismo é porque o espiritismo, naquela época, havia virado o assunto do dia, ou então as pessoas não tinham nada para fazer e, por isso, se interessava por combater o espiritismo. E ele continua, então, continua nos dizendo que alguns homens eles irão parar e vão achar o tema que trata dos espíritos não uma fantasia, mas depois de voltar, depois que aí ele vai dizer assim, que depois que Voltaire, e aí a gente sabe, né, eu vou abrir um parêntese aqui só para lembrar que Voltaire foi um filósofo iluminista que vai nos dizer sobre a importância da liberdade de pensamento, vai falar também do direito que a gente tem de pensar o que a gente quiser, independente de preconceito, de dogma, ideologias e normas morais. E Voltaire também vai dizer que a gente deveria aprender a pensar por nós mesmos. E a liberdade de expressão era o direito de manifestar de qualquer maneira, ou oral, ou escrito, ou visual, que a gente podia expressar nossos pensamentos, sentimentos, o que a gente quisesse, nossos ideais. E aí ele vai dizer uma coisa que eu trouxe uma frase dele, que ele diz assim, posso não concordar com nenhuma das palavras que dizes, mas defenderei até a morte o vosso direito de dizê-las. Achei isso interessante, né? Então, a questão do respeito mesmo à liberdade da pessoa. E aí, diante de tudo isso, ele vai perguntar, podemos acreditar que em espírito, no sobrenatural ou no fantástico? E aí Kardec vai nos dizer que falar através da zombaria das pessoas, dessas pessoas que zombam do espiritismo, não teria nenhum argumento, que ele falava pela ciência. Por quê? Porque só assim a gente pode avançar, a gente pode comprovar. Ou, se a gente não utilizar a ciência, a gente vai retroagir. A gente não avança, a gente não iria avançar.
E aí ele continua o artigo, lembrando do livro do senhor Figuier, e vai dizer que havia surgido, então, um nome novo. O nome novo, e a pretensão desse novo homem, desse homem que aparece, era esmagar o espiritismo. Ele disse que o senhor Figuier, ele vai dizer mais ou menos que era fichinha, não era quase nada, ele não fez quase nada, mas esse que é o senhor George Gandhi, que eu falei. E aí ele foi esse homem, George Gandhi, que redigiu a biografia católica. E ele vai dizer que a religião ameaçada estava ameaçada por uma utopia. E Kardec, então, começa de maneira muito tranquila, mas a gente vê que há uma certa ironia na palavra, né, na fala de Kardec. E ele começa, então, a perguntar no artigo de como seriam ideias utópicas de um sonhador e que essas ideias desse sonhador poderia, por exemplo, ter força e poder, poderia ser capaz de ameaçar os fundamentos católicos. Então, aí a gente vê uma ironia de Kardec, né? Se é utopia, se não é nada, como é que a gente pode, então, ameaçar os fundamentos católicos? E aí Kardec começa, então, a lembrar que em uma certa cidade, o sermão do pregador, né, da igreja, que foi realizado, um sermão de um padre, que foi realizado com muita raiva, onde dizia esse padre que o espiritismo era obra do demônio, que seus membros estavam com Satanás, como companhia, o que houve, e aí pronto, os seus membros do espiritismo estavam com Satanás. O que é que vai haver depois desse sermão? Aí Kardec vai dizer que houve um reverso. Houve, ao invés das pessoas se afastarem, não quererem nem saber de doutrina espírita, reverteu. Ao invés de fazer com que os fiéis aceitassem essas colocações, o que foi que os fiéis fizeram? Foram se reunir, foram conhecer a doutrina espírita, foram pedir para falar com o demônio, ou seja, com os espíritos, porque eles queriam falar com os espíritos, saber da sua família, saber de tudo. E aí esses fiéis, ao participarem, se encantaram. Então, a gente percebe que houve um efeito reverso. Aí eu lembrei do ato de fé de Barcelona, né? Aí eu lembrei exatamente disso. E os fiéis, eles se encantaram tanto que perceberam que era inverdade e compreenderam que, caso os ensinamentos dos espíritos que traziam, que eram ensinamentos de fé, de esperança, de perdão, naquele momento, se o diabo estivesse ali, então o diabo tinha se convertido. Eu achei isso massa, né? Porque o diabo, então, ele já havia se convertido. E aí, esses fiéis, após dialogarem com seus entes queridos que partiram, chegaram à conclusão de que eles gostaram muito mais de ir ali, onde eles se encontravam com aqueles que partiram e assim encontravam consolações, do que ir aos locais que eram amedrontados. E aí a gente continua, que ao longo, a gente vai entender, que Kardec vai nos dizer no artigo, que ao longo da história da Igreja Católica, a gente vai ver, vai encontrar conspirações para derrubar, né, a questão da Igreja. E aí ele vai fazendo uma retomada histórica, vai lá para o século XVI, vai lembrar de Martim Lutero, que foi esse monge agustiniano, professor de teologia. Isso a gente já sabe, né? Só estou lembrando. E Lutero vai se tornar, então, essa figura central da reforma protestante, e ele vai lutar, né? O poder dele era contra a igreja, era exatamente a questão das indulgências, porque ele não queria, ele não acreditava na igreja de Jesus, cobrando e fazendo como a igreja fazia daquela época. E aí a igreja vai dizer que Lutero ele mantinha conversas com Satanás também, né? Lá no século XVIII, a gente vai encontrar a demonolatria, que vai florescer numa região que é de Saint-Médard, né? Lá na França. E aí, a gente vai... Essa história eu achei interessante.
que foi um famoso diácono de Paris. Depois dele ter experimentado diversos ereméritos, ele se confinou numa casa no subúrbio de São Marcelo. Lá ele vai se entregar sem reservas à prece daqueles enclausurados, as práticas mais rigorosas, a penitência, o trabalho manual. E ele fazia o quê? Ele fazia meias para os pobres, porque ele considerava aquelas pessoas como se fossem seus irmãos. Ele morreu nesse asilo. Quando ele morre, então mandam erguer um túmulo no pequeno cemitério de Saint-Médard. E as pessoas iam lá, se juntavam ali no cemitério, e começou, na ida dessas pessoas ao cemitério de Saint-Médard, a aparecerem curas. E essas curas começaram a aparecer perigosas, ridículas. As autoridades, então, fazem o quê? Fecham o cemitério. Mas o povo vai para onde? Para suas casas e começam a fazer manifestações. E aí vai aparecer um movimento que foi criado pelo bispo, né, holandês Cornélius, no século XVII. E a gente vai ver aí um outro movimento, que é o movimento do jansenismo, né? Jansenismo. Eu não conhecia esse movimento. Esse movimento ele derivou-se do cristianismo e se baseou numa doutrina que contemplava a conciliação da liberdade humana com a graça emanada por Deus. Eu não conhecia esse movimento, vim conhecer agora. Bem, o que é que a gente vai ver depois? A gente vai ver que há um sermão do padre Antônio Vieira, no seu segundo argumento, que diz o seguinte: se não sois de Deus, logo sois do demônio. E do demônio, não servos e seguidores, somente senão filhos. É por isso que ele coloca aí, Kardec, ele coloca em latim, vos est patri diablo est, né? Ele coloca aí. Por quê? Porque é um sermão do padre Vieira. Se não sois de Deus, logo sois do demônio. E do demônio, não servos e seguidores somente, senão filhos. Essa é a tradução do que Kardec coloca aí para a gente. Bem, ele então vai nos dizer que a gente não sabe, ele não entendia muito bem porque o George Gandhi vai acusar mortalmente o espiritismo por se apoiar no evangelho e no cristianismo. E aí ele vai depois falar que uma coisa que o senhor Gandhi não perdoou o espiritismo foi o seguinte, porque o espiritismo ele não proclamou a máxima absoluta, fora da igreja não há salvação. E Kardec vai botar que fora da caridade não há salvação. Então, Kardec vai dizer que o Gandhi não perdoou exatamente por conta disso, e é por isso que ele continua, né, se colocando contra. Então, Kardec vai colocar, então, que ele ridiculariza as passagens que são colocadas no livro dos Espíritos, que é exatamente esse livro que trata da filosofia moral. Ele vai modificar, vai alterar o sentido para ridicularizar. Olha que cara besta, né, menino? Cara besta. Agora, imagine lá, depois que esse cara morreu, como ele não ficou envergonhado com essas merda que ele fez. Então, Kardec vai colocar inúmeras passagens de temas que o Gandhi ridicularizou, que ele alterou, e dá uma conotação diferente, fazendo com que as mais belas passagens do livro sejam horríveis, fiquem sem sentido. Ele vai desvirtuar. E aí São Luís vai dizer que zombaram das mesas girantes, jamais zombarão da filosofia, da sabedoria e da caridade que brilham nas comunicações sérias. Lindo, não é isso? Então, ele pode até falar, mas não zomba, mas não vai ter poder. Então, ele vai, Kardec aí, já finalizando, ele... Já estou fechando, bonito. Bem, e aí a gente, Kardec vai colocar uma citação que ele vai dizer o seguinte:
O Espiritismo não pode negar uma tal salada de contradições, de absurdos e de loucuras que não pertencem a nenhuma filosofia nem a nenhuma língua. Se Deus permite essas manifestações ímpias, é que deixa aos demônios, conforme ensina a Igreja, o poder de enganar os que se chamam violando a sua lei. Então, o demônio é bonzinho porque, sem o querer, nos faz amar a Deus. O cara, né? Demais, né, não? Aí dá um tapa na cara do senhor Gandhi, muito levemente, suavemente, vai fazendo outras citações, e aí ele vai falar do princípio da caridade como princípio fundamental da doutrina do Cristo, e vai nos dizer que toda palavra e toda ação contrária à caridade não pode ser com muita propriedade, senão inspiradas por Satanás, ainda mesmo que essas citações se revestisse da forma de um arcanjo. E é por essa razão que diz o Espiritismo, sim, fora da caridade não há salvação. Fechei. Vamos. Em cima, cravado nos 15 minutos. Em cima. Alex, por favor, Alex. No final do estudo, a gente vai cantar glórias por Walter fechado em cima. A gente estuda, mas brinca também. Uma carta sobre a incredulidade é uma carta que Kardec cita sobre um dos colegas de ter... Vixe, só um minutinho aqui, gente, rapidinho, que chiou minha bateria aqui, eu não tinha percebido, rapidinho. Cronômetro. Pare a ampulheta, por favor. Desvire a ampulheta. Ninguém para o tempo, não tem esse que para o tempo. O tempo, uma vez, depois que você... É mesmo, né? E como é que a luz fica sem energia? Eu não entendi muito bem esse negócio aí, não. É mesmo. É duas abstrações filosóficas, viu, Alex? Oi? Você quer para a luz ficar sem energia, como é que pode? A luz ficar sem a bateria não pode, né? A bateria gera luz. Mas vamos lá. Então Kardec, ele pegou essa carta que o senhor Canu escreveu para um amigo, que devia ser algum amigo bem especial para o senhor Canu, porque diante da mudança que a gente vai observar ao longo do bate-papo, eu acho que ele não perderia tempo se fosse um daqueles incrédulos ou materialistas ferrenhos e que não mudaria sua opinião por nada. Né? Então, Kardec aproveitou, a carta foi tão bem escrita, foi tão bem colocada pelo seu Canu, falando sobre os princípios espíritas, os princípios do espiritismo, que Kardec achou por bem e pediu permissão para o seu Canu para publicá-la na Revista Espírita. Essa é a primeira parte, logicamente que outros escritos virão. Então, e Kardec cita que esse senhor Canu era uma pessoa imbuída dos princípios materialistas, mas com uma sadia apreciação das coisas. Ou seja, era uma pessoa que tinha sido materialista, mas era um camarada materialista por não ter encontrado nada que refutasse ou que o convencesse sobre as questões espirituais. Então, ele sabia apreciar, sabia ler, estudar e poderia se convencer tranquilamente, como de fato foi, caso encontrasse argumentos suficientes para fazer mudar de ideia. Na carta, ele até cita a sua história, que ele estudou em colégio católico,
né? E ingressou até quase seminarista, vamos colocar assim. Porém, a partir do momento que ele começou a desenvolver senso crítico, ele percebeu que aquela religião não o convencia, porque colocava um Deus impiedoso, colocava pessoas que, por terem errado em determinado momento de sua vida, não teriam oportunidades de remissão, estariam condenadas, a ponto até de citar que alguns padres ou freis informaram para ele que não adiantava orar pelos condenados, segundo a igreja, porque não adiantaria de absolutamente nada. E aquilo ali foi transformando a sua forma de pensar. Ele não concordava com os dogmas e não concordava com a linha de pregação da Igreja Católica. Então, de um católico fervoroso, fanático, como ele mesmo cita, ele acabou se transformando num fanático materialista, porque ele só conhecia, na sua história de vida, essas duas vertentes, os dogmas da Igreja Católica e o materialismo. Então, ele foi de um extremo ao outro. É o que 99% do ser humano acaba fazendo. Sempre assim, indo de um extremo a outro em todas as posições, né? Esquecem-se que o equilíbrio está no ponto do meio, mas, né? Vamos lá. Só que o interessante é que quando ele escreve essa carta, a carta foi escrita em 10 de novembro de 1860 e Kardec publicou em janeiro de 1861. E é uma carta assim que ele foi bem contundente mesmo, citando de forma inequívoca e de forma bem inteligente os princípios da doutrina espírita, como eu falei inicialmente. E o que é que ele pega, principalmente? Ele, para mostrar ou tentar fazer com que o amigo dele enxergasse uma realidade, primeiro ele fala sobre a questão da lei do progresso, que tudo no universo é movimento, tudo está se encadeando para o progresso. Aí a gente vai ver que lá no Livro dos Espíritos, que ele cita também que foi a obra que fez com que ele abrisse os olhos, né? Lá na partir da questão 789, a gente vai ver, aliás, até antes, mas a gente vai ver falando sobre a lei do progresso, né? Então, nessa citação de que tudo é movimento, ele fala que o movimento está na ordem tanto moral quanto física. E ele cita também o que nós, desde o princípio do nosso estudo da Revista Espírita, nós estamos sempre falando, porque a compreensão desses princípios vai fazer com que a gente entenda muita coisa da doutrina espírita, que é Deus, acima de todas as coisas, criando o princípio material e o princípio espiritual. E o senhor Canu cita esses dois princípios em sua carta, né? Que ele coloca como princípios ou naturezas distintas. Ele até coloca como natureza intelectual e natureza material, que são naturezas distintas, afirmando que o princípio inteligente é ativo e o princípio material passivo. Por quê? Porque nessa carta ele vai acabar levantando essa questão de que a inteligência necessita do princípio material para a sua manifestação. E ele vai até fazendo uma comparação com o artista. Um belo quadro, uma peça de marcenaria, uma casa construída, primeiro precisou que o autor daquela obra tivesse pensado aquilo, tivesse inicialmente pensado e depois transformado o seu pensamento
na obra, na execução do fato. Então, o material por si só não seria absolutamente nada. O material por si só não se transformaria numa casa, num bom quadro, numa obra acabada, se não fosse o princípio inteligente tendo pensado justamente a execução daquela obra. Então, é o que nós vemos na doutrina espírita dentro desses dois princípios. São princípios distintos, porém interdependentes, como eu sempre gosto de citar. Um depende do outro para a evolução. O princípio material precisa do princípio inteligente para a sua transformação e a sua elaboração e a sua evolução, e o princípio inteligente precisa do princípio material para manifestar-se, ok? E o seu Canu continua ainda fala sobre a questão da pluralidade dos mundos habitados, quando ele começa a citar também que os planetas não estão ali para deleite dos nossos olhos ou por acaso. Tudo tem uma razão de ser no universo, né? É, e aí ele fala também sobre a reencarnação como processo do princípio inteligente na manifestação dentro da matéria para a sua evolução. E aí eu abro um adendozinho aqui. Ele até cita que a formação do planeta, e ele fala da Terra em si, a formação do planeta foi criado, melhor, o planeta foi criado para abrigar aquilo que ele vai colocar como o objetivo final, que é a reencarnação desse princípio inteligente já elaborado, ou seja, a alma humana individualizada, certo? E um fato interessante é que essa carta foi escrita mais ou menos um ano depois da teoria de Darwin, que é a teoria da evolução, ok? Até então, ou as pessoas não acreditavam em nada, ou as pessoas acreditavam na Gênese da Bíblia, ok? Só tinha essas duas vertentes. E aí veio Darwin colocando a teoria da evolução e os espíritos na codificação da doutrina espírita afirmando justamente isso, essa teoria da evolução que a gente já conhece e já estudou bastante sobre isso. Coloca também a questão do espírito errante, quando não está encarnado, está lá no plano espiritual, nas diversas moradas da casa do Pai. Então, camarada, a gente percebe na carta que ele, de fato, entendeu, assimilou com muita propriedade os princípios da doutrina espírita. E, de forma muito inteligente, ele foi encadeando sua carta que eu acho que o amigo, quando leu, não teve argumentos para refutar esses princípios. Acho que é o contrário, né? Deve ter pego o livro dos Espíritos e foi estudar com, com esse objetivo de entender e aprofundar mais ainda o assunto. Eu acredito que mais adiante a gente vai ter noção sobre isso. E, para encerrar também, ele, no fim, acaba citando a lei de causas e efeito, que as diversas existências que nós passamos, ela é de forma mais suave ou de forma mais, vamos dizer assim, sofrida, de acordo com as nossas obras enquanto encarnados. O nosso desejo, de fato, de evoluir. Então, está citando aí a lei de causa e efeito. Então, é essa a conclusão que eu chego, que o senhor Canu, de católico fervoroso a materialista mais fervoroso ainda, acabou encontrando dentro da doutrina espírita um norte, uma explicação. E aqui eu ainda tenho tempo, Rian? Tenho. Então, só quero fazer um adendozinho sem presunção e sem pretensão nenhuma,
não me colocando como nenhum senhor Canu, nem Kardec, longe de mim, pelo amor de Deus, mas a minha trajetória também foi um pouco parecida com o do senhor Canu. Eu venho de uma família católica e estudei em escolas católicas, salesiano e sacramentinas. Só que desde os 10 anos de idade, eu criei o hábito dentro de mim, ninguém me mandou, ninguém me ensinou, ninguém me pediu. Entre 9 e 10 anos de idade, eu resolvi ir para a capela do Salesiano e, posteriormente, a capela de Sacramentinas, fazer minhas meditações, minhas orações, meu contato com Deus. Os padres nos Salesianos e as freiras nas Sacramentinas me colocavam assim no pedestal lá em cima, achando que eu era um católico assim fervoroso, porque todos os dias de segunda a sexta eu estava lá naqueles minutos antes de começarem as aulas, eu estava lá todos os dias fazendo minhas meditações. Só que elas não sabiam, nem eles, que eu estava ali questionando aquilo tudo. Justamente, eu tinha minha religiosidade, né? Eu acreditava em Deus, não era materialista, mas eu questionava aquilo tudo e ficava pensando, tem algo mais, não é isso aqui. Tem algo mais. Eu sempre fiquei com isso na cabeça, tem algo mais. Tanto é a ponto de perder paciência com os católicos fervorosos, com os crentes, quando iam debater comigo. Eu já cortava logo questão. Eu falava, ó, vem cá, eu me converto à sua religião, se você aqui, em 5 minutos, me explicar de onde eu vim, o que estou fazendo aqui, para onde eu vou quando eu morrer. Ninguém explicava. E eu tenho alguma coisa que vai me explicar, não tem jeito. Como eu tenho uma tendência às filosofias orientais, eu fui procurando as filosofias orientais, gostei muito, mas quando eu tive conhecimento da doutrina espírita, opa, achei. E, de fato, aqui estou buscando esse entendimento e, com a ajuda dos amigos, a gente vai aprofundando cada vez mais. Tenho dito. Obrigado, Alex. Ivone, meu amor. Chegou a nossa vez. Bem, na organização didática de Kardec, a gente vê a ligação de todos esses artigos, né, do mês de janeiro. Todos eles têm um link formando um todo. E aqui no Espírito Batedor de Albi, apesar de ser um fenômeno, né, e a gente saber que o fenômeno não está em primeiro lugar na doutrina, mas é através dos fenômenos que que a doutrina vai explicar seus fundamentos, seus princípios básicos, né? Então, e aí a gente vê a sabedoria de Kardec por colocar esse artigo, porque ele é rico em ensinamentos. E nós vamos perceber que todos esses episódios aqui narrados nesse fenômeno, nós vamos encontrar a resposta no livro dos médiuns, né? E esse fato foi trazido pelo um assinante da revista, e Kardec tem um cuidado de nos informar que esse assinante, ele é conhecedor bastante, que ele conhece bastante para saber que ele merece toda a confiança. Olha o cuidado de Kardec, né, de passar uma informação correta, de total confiança. E ele vai nos dizendo que há 4 anos se passou na casa do senhor R, na cidade em que ele mora, fatos de manifestações que lembram até certo ponto os de Bergzarben, e que ele não conhecia. Então, esse senhor. E aí passou, por conta desses fenômenos, a se aproximar dessa família. E que a pessoa que era o objeto da manifestação era o filho do senhor R, um jovem, né, de 16 anos de idade, mas que desde os 12 anos que já produzia esse fenômeno. Aí ele vem trazendo as características desse jovem, que era um jovem com inteligência excessivamente limitada, que não sabia ler nem escrever, e que muito raramente ele saía de casa, né? Que aconteceu na presença desse assinante vários fenômenos, né? Que eram parecidos com o fenômeno que foi lá de Bergzarben. Acontecia
o balanço da cama, a suspensão magnética, o espírito dava golpes, arranhaduras, assobiava, imitava o ruído de lima e da serra, lançava através do quarto pedaço de carvão, né? E peças também, né, que não se sabia de onde vinha. E esses fenômenos eram produzidos durante o sono. Quando a criança deitava e começava a dormir, aí começava o fenômeno do sono. E também ele percebeu que esse espírito dava ordens militares, ou que esse jovem, quando adormecia, dava ordem militar ao espírito, e que o espírito obedecia àquele jovem, né? Percebia também que o jovem, quando estava nesse comando, ele se achava mais inteligente, mais desenvolvido do que quando estava no corpo. Deixa eu ver mais aqui uma parte mais interessante para não ficar também muito longo. E aí o que aconteceu? Esse espírito, esse assinante, tentou dava passe magnético, mas não conseguia afastar o espírito e nem conseguia libertar aquela criança daquele espírito obsessor, né? Porque era um processo obsessivo. E aí foi evocado o espírito de São Luís, deixa eu ver se é São Luís mesmo, de São Luís, para falar sobre esse fenômeno, né? E quando São Luís, né, foi questionado, pergunta a São Luís alguma coisa sobre o espírito que obsidiava esse jovem. Aí ele diz que a inteligência desse jovem é das mais fracas e que quando o espírito se apodera dele, há então uma alucinação completa, tanto mais quando seu corpo está mergulhado no sono. E a razão, pois, nada pode em seu cérebro, e então está entregue à obsessão desse espírito turbulento. Veja que o processo obsessivo instalado, mas o domínio do espírito obsessor era mais quando o espírito estava em vigília, né? Ele conseguia comandar aquele jovem em vigília. No momento que ele estava no sono, ele se mostrava com a inteligência que ele tinha, que o corpo debilitado não dava chance dele exteriorizar, né? E dessa forma ele tinha mais, vamos dizer, mais comando como obsessor. A dizer, é por conta da moral? Não, porque moralmente também esse espírito era um espírito altamente comprometido, estava em processo de expiação, porque usou mal a inteligência no passado. Então, ele tinha um comprometimento expiatório muito grande por usar mal a inteligência. Então, a questão da força dele ali era intelectual, porque ele era intelectualmente mais do que o espírito obsessor, né? Veja que simbiose estava aí, um comprometido com o outro, né? E também tinha um agravante que foi colocado aqui também por São Luís, que os pais desse jovem não tinham confiança em Deus, não acreditavam muito, e isso dificultava, porque os pais poderiam fazer alguma coisa, ajudar na libertação ou naquele processo, como a gente vê no dia a dia mesmo, os filhos já com processo obsessivo sério, mas quando os pais se dedicam e buscam ajudar aquele filho, eles fazem muito pelos filhos. Eu digo por experiência própria aqui em casa, né? Que quando a gente recebe um espírito desse no lar, e o lar é um lar comprometido com a fé, com o crescimento, com o progresso consciente, que precisa se ajudar mutuamente, aquele processo se ameniza e fica mais fácil entender e ajudar aquele ser, porque veio para ser ajudado. Mas nesse caso aqui, os pais não tinham muito comprometimento, não. E o jovem não tinha vontade de se libertar. Olha que dificuldade. Eu fiquei imaginando, e aí a gente, inocentemente, sem nenhuma
agravo aqui as mediúnicas não, viu, gente? Sem nenhum comprometimento, acha que numa comunicação de um processo obsessivo, chega alguém no centro com um processo obsessivo grave e acha que dá o passe, leva o nome para a desobsessão e aquilo ali é resolvido. Eu nunca achei isso. Sempre bati nessa tecla de que um processo obsessivo não é assim, e muitas vezes a gente nem pode intervir, como esse caso aqui, era um caso expiatório. Podia amenizar, aliviar, mas era um processo expiatório, ele precisava cumprir com esse processo expiatório, ele precisa se educar. Tanto é que quando foi pedido para que evocasse aquele espírito para se conversar lá na sociedade, São Luís disse que não ia fazer muito efeito, que precisaria que aquele jovem vigília pudesse ser orientado pelos espíritos superiores, ser informado, educado, que ele precisa de um processo educativo, né? E quantas vezes a gente ouviu nas mediúnicas assim, eu estou aqui, estou ouvindo tudo isso que vocês estão me dizendo, enquanto o irmão lá de vocês estão lá na mesa do bar bebendo, fazendo isso, fazendo aquilo. Quer dizer, não houve melhora, não houve vontade de se transformar, de melhorar, mas o espírito, né, entre aspas, o obsessor, estava lá na reunião mediúnica para doutrinação. Olha, os espíritos colocam isso, nos mostrando que um processo obsessivo não é desligado dessa forma. Se vem já para que aquela criatura se modifique, procure melhorar, aí nós, espírita, com esse poder, entre aspas, levamos para uma reunião de desobsessão, desligamos o espírito, o encarnado fica livre para fazer as mesmas coisas. Será que é assim? Tão fácil, né? E a gente pode intervir nesse processo assim, de forma tão assim aleatória, eu diria, porque é um comprometimento de um passado que a gente até desconhece, né? Então, ele traz essa reflexão muito profunda para nós, das reuniões mediúnicas, né? Muito profunda. O espírito muito endurecido, diz aqui, da pior espécie, mas depois também, nas reflexões, São Luís nos diz que ainda existe pior ainda, porque são aqueles hipócritas, né? Que se faz de bonzinho, que é até mais difícil da gente identificar, né? E que se instala um processo obsessivo mais profundo, porque passa por aquele estado de fascinação e o próprio obsidiado não se reconhece obsidiado, né? Se achando que não tem necessidade, né, de ajuda, né? Aí ele diz também que a terra formiga de espírito que estão em punição em corpos humanos. E é por isso que há tantos males e de todas as espécies. E a gente sabe isso. Ninguém aqui ignora a quantidade, né, de irmãos que vêm com esse processo, né, obsessivo, com limitações no corpo físico, principalmente na área intelectual, né? Eles não conseguem exteriorizar a intelectualidade porque o corpo está debilitado já no processo expiatório. E por trás daquela limitação vem um processo obsessivo profundo que pode ser aliviado, que pode ser ajudado, mas não pode ser libertado do jeito que a gente acha que deve ser. Porque chegou na casa espírita, botou numa reunião de desobsessão, e aí deu passe, e aí o espírito se afastou, né? Então, é um ensinamento para a gente meditar, né? Para a gente pensar. E ainda tem mais. Ele fala que a terapia é essa dos espíritos superiores, para que ele, com esse contato com os espíritos superiores, pudesse ir aos poucos se libertando, né? Porque ele adquirir, mudar o pensamento, né? Adquirir ensinamentos mais profundos, né? Para poder se libertar de tudo aquilo. Deixa eu ver mais se tem mais alguma coisa assim, interessante. Mas eu acho que é isso mesmo, né? Ele fala aqui também que a questão do médium, um médium que fosse razoavelmente me repeleria, ligo-me a um idiota que não me opõe nenhuma resistência. Ele está dizendo, se fosse uma pessoa de compreensão, de mais moralidade, ia repelir aquele espírito, não ia nunca admitir, né?
aquele espírito, porque ele era um espírito num corpo defeituoso, vamos dizer assim, limitado, ele acolhe aquele espírito e alimenta aquele espírito, né? Porque você vê que quando ele está num estado de semi-desprendido do corpo, ele passa até a comandar o espírito. Ele passa a ter um comando sobre aquele espírito, né? E ele se comunica, consegue depois se comunicar, mostrando toda a sua rebeldia, toda sua arrogância, né? E dando murro na mesa, xingando, fazendo aquele alvoroço todo. Mas, no final, ele até que reconhece um pouco, né? Eu achei que ele, com a comunicação e a conversa que ele teve, e ele foi assim muito duro com quem estava conversando com ele, porque ele fala, porque não estava fazendo o que eles queriam, que ia repelir ele, e ele realmente demonstra também uma certa sabedoria, ele não é tão, apesar da sua dureza, né, da sua ignorância, da sua rebeldia, né? Mas como todos nós somos filhos de Deus e temos essa centelha de luz interiormente, dá para perceber que uma restinha de luz ali desponta naquele momento, né? E aí, no final, tem uma nota, como ele diz aqui, esse espírito, como se vê, não desvia o caráter. Está chegando, né? Vou terminar. Entretanto, se mostra menos recalcitrante sobre o fim, o que prova que não é inteiramente inacessível ao raciocínio. Ele tem, pois, nele o recurso, mas seria necessário para dominar inteiramente um concurso de vontades que não existe. Isto deve ser um ensinamento para as pessoas que poderia se encontrar em casos análogos. Esse espírito, sem dúvida, é muito mau e pertence à escória do mundo espírita. Mas se pode dizer que ele é brutalmente mau. E entre semelhantes seres há mais recurso que entre aqueles hipócritas. Quer dizer, ele tem mais recurso de crescer do que os hipócritas, que seguramente menos perigoso do que os espíritos fascinadores, que com a ajuda de uma certa dose de inteligência e de uma falsa aparência de virtude, sabe inspirar as pessoas uma cega confiança em suas palavras, confiança da qual, cedo ou tarde, serão vítimas, porque esses espíritos nunca agem tendo em vista o bem. Ele tem sempre um pensamento dissimulador. E aí a gente vê nos livros do médium as advertências a nós médios, né, com relação a esses espíritos fascinadores. Então, a gente tem que se colocar humilde nas mãos de Deus. Tudo é os desígnios de Deus. A gente faz ali a nossa parte, mas a colheita não é nossa. Os frutos pertencem a Deus. Pronto, isso aí. A ampulheta é de Rian. É de Rian. Você disse que estava acabando e passou 1 minuto, viu? Ixi, eu falei demais. A conversa e eu estava de olho, vigiando tudo. Não, e ele não controla. E eu estava aqui, estou de olho em você, só controla a mim. Não, Aqui, mas ó, eu pra não acredito você. a ela. E passou 1 minuto aqui, 21 e 26, 27. Acabava 21 e 26. Ó. Se vocês conseguirem enxergar aí, eu digo que vocês são bons mesmo. Bom, aqui na ordem sou eu, né? Deixa eu falar logo aqui. Nesse texto aí de Ivone, veja como ele coloca ali que a família tinha muita pouca fé em Deus, né? Mas quando a gente vai ver o texto lá, diz, olha, a despeito do desejo de se livrar do espírito, porque trouxe para eles verdadeiros prejuízos, porque eles eram obrigados a trabalhar para viver e não me ajudam. Quando a gente vai ver que Kardec vai colocar, é justamente para essas pessoas que trabalhavam, a maioria do tempo, trabalhavam para viver e que tinham pouca fé em Deus por causa da vida difícil que levavam, é que o Espiritismo vem para essas pessoas, né? A gente vai ver as cartas de Kardec, as colocações dessas. O resto é um processo de simbiose, que a gente sabe que existe simbiose, parasitismo, o espírito se alimenta do rapaz, o rapaz alimenta o espírito, então fica difícil qualquer intervenção se não houver, de fato, como é que se diz, a vontade do menino ou de alguém, daquela pessoa que está
dentro desse vínculo, né? Quando o Alex fala lá na carta do senhor Canu, e a gente vê isso aí mesmo, né? Porque a gente sabe que nós não somos materialistas, nós aprendemos a ser, né? Você vê que o materialismo e a negação da vida futura, ou a negação da eternidade, é um processo filosófico que a gente aprendeu, precisa ser ensinado, porque nós nascemos sabendo que tem uma coisa lá do outro lado, né? A gente traz dentro de cada um de nós o instinto da verdadeira vida. Por quê? Porque nós viemos de lá. Então, é mais fácil para o homem acreditar que tem alguma coisa lá do que não acreditar. Então, se ele não acredita, for algum processo de educação, de instrução e de um aprendizado que ele teve. Mas é instintivo para ele o quê? A vida futura, né? E lógico que o que Alex colocou do princípio material e o princípio inteligente, que eles se precisam, sim, e eles têm que caminhar junto até que a gente possa vencer toda a materialidade. A gente está falando do princípio material, que é o quê? Que é a carne, né? Que é o corpo, né? E no Dival, apesar de toda essa bibliografia católica contra o espiritismo, a gente vê bem nascente aí nesse período. A gente vê que todo mundo contesta, todo mundo escreve, todo mundo discute, todo mundo aponta falha, mas ninguém abre mão do fenômeno, né? Todos esses livros aí, ninguém vai abrir mão do fenômeno. Enquanto o Val falava aqui, deu um estalo. Eu fui ali na outra sala procurar um livro que eu tenho aqui e não achei, né? Mas é o livro Roma e o Evangelho. Acho que já falei aqui. Roma e o Evangelho é um livro do Lérida, da Espanha, tá? Editado em 1874 pelo Círculo Cristiano Espírita, quer dizer, Círculo Espírita Cristão, de dentro da Igreja Católica. Em Lérida, que eles receberam várias comunicações, mas aí o católico vai atrás de comunicação de quem? De Maria, né? De João Batista. Tem algumas, não tem comunicação de Jesus, mas segundo eles recebem o Espírito de verdade, que com Kardec a gente sabe que era o senhor Didier, né? Que era um médico que trazia essas informações, e uma série de comunicações de entidades católicas, né? De pessoas proeminentes do meio católico que se manifestam nesse círculo cristiano espírita Lérida, na Espanha. E outro livro que acho que foi um dos primeiros que eu li quando eu comecei a estudar o espiritismo, que eu li o livro dos Espíritos para a Juventude, que meu tio me deu para ler, que o Adilson, que frequentava aqui o João Moreira Rego, trabalhou na construção do João Moreira Rego e tudo, José Adilson do Nascimento. Então, ele me deu um livro para me ler, que é O Espírito Consolador, é de um padre francês, padre Vieira Marchal, e ele vai respondendo uma carta de uma viúva. A viúva escreve para ele dizendo: olha, eu perdi meu marido, né? E ele vai tentar consolar ela. E já começa a consolá-la as cartas, depois a mulher publica, né? Começa a consolar ela e vai consolando dentro das coisas do espiritismo. Então, ela começa a escrever outra carta, aí ele vai respondendo, né? Vai mostrando outra coisa. Aí eu peguei um dos trechos aqui, que esse livro é de 1878, né? Quer dizer, a gente vê essa discussão aí em 1860, 1866, a gente vai encontrar Rustem também depois escreveu essa coisa todinha, mas veja o que tem aqui no trecho do livro. Aí ele está falando da reencarnação, né? Ele diz assim: tanto mais luminosa parece esta interpretação, quanto é certo que o Zohar, dos judeus, ensina a pluralidade dos mundos e das existências. São Jerônimo afirma que a transmigração das almas era ensinada como verdade tradicional a um reduzido número de iniciados. Orígenes, esse, considerava a reencarnação um meio único de se explicarem algumas narrações bíblicas, e especialmente o profundo antagonismo que existia entre Jacob e Esaú, né? Esaú e Jacó, né? A gente vê que Esaú é uma pessoa de uma forma e Jacó é diferente, que Esaú é todo cabeludo, cheio de pelos pelo corpo, né? Que se engana lá, o outro, por um prato de lentilha, ele troca o direito de primogenitura, essa coisa todinha, e Jacó depois vai brigar com o anjo, vai virar Israel, mas aí já é outra história, que a gente não deve esquecer que o poço de Jacó é em Samaria, e Samaria era a capital de Israel, Jerusalém era a capital de Judá. Isso a gente tem que saber, que as tribos estavam divididas.
para não pensar Yahvé e Javé, essas coisas, essas conotações que ele tem. Mas depois, essas intrigas que eles fizeram contra o espiritismo, eles foram se fundamentar e começaram a brigar dentro deles mesmos, porque viram que o fenômeno era real, as coisas aconteciam e eles estavam perdendo as pessoas justamente para os fenômenos. Então, eles começaram a desenvolver dentro da igreja esses estudos. Aí, depois, a gente chega mais longe também, né? Com George Valioa, que vai ser um metodista inglês que começa a explicar também o fenômeno e fazer várias manifestações, mas isso aí já é outra história, já deu meu tempo, e aqui na ordem é Dona Eleni. Gente, eu não vou participar de nada, não. Foi o tempo todo aqui, eu fiz atendimento fraterno, viu? Me perdoe, mas não deu certo, não. Hoje, só Deus. Até agora eu estava fazendo atendimento fraterno. Uma pessoa ligou para mim muito desesperada, sem ter com quem falar, e queria falar comigo de qualquer jeito. E eu estou tentando acalmar, disse que 10 horas vou dar um passe à distância, então não ouvi absolutamente nada de vocês, infelizmente. E nem vou contribuir, não, que a cabeça não ficou boa, não. Mas eu vou ouvir vocês agora. Você foi quem mais contribuiu aí, foi. Como é? Você foi quem mais contribuiu, foi quem fez o melhor trabalho hoje. Foi você. Deve ser. Eu me coloco à disposição, né, Valdineide, sempre? Acho que ela já faz ideia das coisas. Pois é, Val, mais uma vez. Estava aqui, trabalhando. Clécio. Meu irmão, não estou na vibe de Eleni, não, por conta que eu não atendi ninguém. A internet aqui está cortando o tempo todo também, perdi muita coisa, tive que reiniciar, mas continua ainda horrível. Então, deixa o restante do pessoal falar. Se sobrar algum tempo e tiver alguma coisa a acrescentar, eu falarei, viu? Valeu. Peço desculpa. Ok, Itamar. Muito bem, galera. Eu tive o privilégio de ouvir a apresentação desses mesmos textos por dois grupos. O grupo da Revista Espírita 1 e o grupo da Revista Espírita 2, que é o nosso. E é interessante, aí eu me lembrei do que André Sobreiro falou ontem, a respeito da visão que cada um tem, e eu me lembrei de Deolenda Amorim, no livro Espiritismo e os Problemas Humanos, quando ele diz: cada qual na sua faixa de evolução vê a vida pelo seu ângulo. E é interessante, olha, eu digo para vocês como eu tenho aprendido, a percepção de cada um de vocês, aquilo que um observou, o outro grupo observou, esse grupo observou, e a gente percebe que algumas nuances, algumas coisinhas pequenas, aí eu fico feliz. Comentei isso com o Rian hoje e com Cristiana. Eu fico feliz quando eu participei de um evento como o desse final de semana, que eu vejo alguns componentes do grupo de estudo, né, com uma percepção mais ampliada. E eu me vi também com a percepção mais ampliada. E isso é maravilhoso, que é fruto justamente do nosso estudo. Então, isso é uma coisa assim, gente, né, não é presunção nossa, não, mas como a gente, como grupo, se a gente pegar janeiro de 1858, as primeiras edições de 1858 da gente, para agora, a gente vai ver o quanto a gente já avançou. Então, isso é maravilhoso. Aí, o que foi apresentado por Val, né, Kardec sempre fazia isso, pegava alguns textos, principalmente textos críticos dos jornais. Olha o que a gente apresentou, História do Maravilhoso do Sobrenatural, para o senhor Louis Figuier, que a gente já estudou. Então, Kardec pegou e trouxe esse também, né, do senhor George Gandhi, e aí só que esse mais agressivo. E ele simplesmente trazia, mas buscou, de uma forma equilibrada, de vez em quando irônica, mas desmontar essas ideias. Aí eu queria só reforçar uma coisa que o Val falou, que está aqui, é interessante. Quando ele diz, Kardec diz, muitas vezes os escritores se divertiram à custa dos espíritos e de suas manifestações, sem pensar que um dia eles próprios poderiam ser alvo das piadas de seus sucessores. Quer dizer, os cabas iam desencarnar e eles estavam dizendo que não tinha espírito à prova dos 9, né?
A prova dos 9 ia ser justamente isso. Quando eles encarnassem, chegassem lá e dizer, rapaz, olha aqui, critiquei um tal do espiritismo. Disse que não tinha imortalidade da alma, que os espíritos não existiam. Olha o espírito existindo aqui. E nós já tivemos a oportunidade de vivenciar isso na prática, nas manifestações espíritas. No artigo de Alex, é interessante porque aqui Kardec fez a merchandising do espiritismo. Olha como Kardec também foi muito hábil. Primeiro, ele disse lá, em 1858, que ia utilizar a revista para publicar cartas e levar informações para os assinantes que estavam distantes de Paris. E aí ele pegou uma carta muito bem elaborada, né, do Cabra, onde está aqui implícito os princípios fundamentais do espiritismo e divulgou essa carta. Imagine isso, publicando, dizendo, olha, o cara era católico, virou materialista e agora é espírita. E o cara entendeu, leu o livro dos espíritos, entendeu isso tudo e colocou com suas palavras os princípios básicos. Imagine a merchandising que não fez disso aí, né? Então, o cara realmente foi fera. E no de Ivone, veja que ele traz também, em janeiro de 1858, no final ele diz isso, né? Revista de maio, junho e julho, ele vai trazer vários artigos sobre o espírito batedor de Bexaber, que Ivone citou, e traz uma série. Aí vem o quê? A teoria das manifestações físicas, que a gente estudou também lá atrás, manifestações físicas 1 e 2, que foi em 1858, na Revista Espírita, ele trouxe. Aí ele traz isso, só que o interessante, a Ivone comentou bem, é justamente o quê? As perguntas. Aí eu vou trazer para vocês uma coisa que eu nunca tinha ouvido em nenhuma obra, e pesquisei aqui, não achei em mais lugar nenhum. Na pergunta 3, o que é que ele vai dizer? Como então pretende o jovem R magnetizar o espírito e adormecê-lo? Pergunta São Luís. Ele assim o imagina e o espírito se presta à ilusão. A grande maioria das magnetizações nas atividades mediúnicas é fruto da imaginação do dialogador e é fruto da imaginação do espírito que se presta àquela imaginação. Mas na Revista Espírita de 1860, inclusive nós não discutimos, nenhum dos grupos discutiu esse artigo. Eu queria que vocês dessem uma olhada depois, influência do médium sobre o espírito. Eu nunca vi nenhuma obra falando sobre isso, como o médium influencia no espírito. E aí, o que é que ele diz aqui? Isso é o espírito Alfredo de Musset, quando ele diz, quando nos comunicamos por um médium, a emanação da sua natureza se reflete mais ou menos sobre nós. Por exemplo, se o médium é dessas naturezas em que predomina o coração, desses seres mais adiantados, capazes de sofrer por seus irmãos, enfim, dessas almas devotadas, grandes, que a infelicidade tornou fortes e que ficaram mais puras, aí ele diz, olha, o médium, com seu arcabouço emocional, intelectual, moral, causa um impacto na gente. Isso é informação desse espírito. Aí, aqui, está implícito também quando ele diz, ele imagina assim e o espírito se presta a essa imaginação. Então, muito interessante essa informação. E, para finalizar, aí agora, meus amigos, essa questão de ninguém querer receber esse espírito, ninguém se prestar, eu não quero, não. Só que aí agora se manifesta o espírito e quebra o lápis e dá tapa na mesa. Veja que hoje a gente diria o quê? Esse médium não é educado. Chegava para o médium e dizia, você tem que se educar. Eu já fiz isso. Eu já sofri isso e já fiz isso. E eu me recordo de um espírito, e Ivone trouxe uma informação interessante, fazendo a relação com as nossas mediúnicas. Não é de uma hora para outra que se promove o processo de desobsessão. Tem um espírito que me obsedia que tem 32 anos e se manifestou em dezenas de centros espíritas por onde eu ando, com a mesma linguagem, a mesma característica, com as mesmas ofensas e agressivo assim. Mais de 10 médios já deram tapa na mesa, inclusive eu.
inclusive eu. E aí o pessoal depois, mas rapaz, a energia dele é tão desequilibrada que envolve os médios. É um negócio interessante. Então, para a gente não pensar que simplesmente não, o médio tem que ficar, né, todo travado e não pode deixar. Veja que naquele período aconteciam fenômenos e fatos assim. Então, lições que estão implícitas aí que nos ajudam muito. Maravilha. Val. A ampulheta começou, já virou? Para mim, tá vendo como é? Tu gosta, Itamar. Tu adora. Vamos lá. O que eu me encantei nessa carta sobre a incredulidade, gente, foi a forma poética do senhor Canu escrever. Ele escreve de uma beleza, de uma singularidade, né, que faz com que a gente vá revivendo o espiritismo nas suas bases, na sua fundamentação, porque ele inicia falando, primeiro, engraçado, olha como é que a gente pode falar para o outro das nossas crenças. Ele não foi logo dizendo que as pessoas estavam equivocadas porque estavam contra a doutrina, entendeu? Ou porque era materialista e que tinha que acreditar. Não. Ele vai falando de uma vivência, de uma prática dele, da vida dele, para chegar ao ponto. Gente, eu achei, você lendo a carta, né, a gente vai vendo, como o Alex disse, a nossa história. Eu me vi ali em muitas partes também, porque você vai revendo a sua trajetória também até você chegar à doutrina espírita. E quando ele chega na doutrina espírita, ele vai fundamentar a doutrina. Como é que a pessoa não vai parar? Qualquer pessoa que lê uma carta dessa vai parar e vai questionar, porque ele vai dando assim todo um manancial de luz que a doutrina espírita é capaz de fazer na vida das pessoas. Ele vai trazendo todas as benesses que a doutrina espírita é capaz de trazer, de modificar o pensamento, a forma de ação, como modificou a dele. Aí você se encanta, né? Então, é encantador a forma. E eu achei assim, bem legal. E quando ele diz assim, tem uma parte que ele diz assim, tudo passa, mas nada acaba a não ser a forma. Rapaz, bingo, né? Não é massa isso? Tudo passa, mas nada acaba a não ser a forma. Gente, eu achei assim, eu disse, ele foi no ponto. Ele cravou. Aí depois ele vai trazendo tudo, a questão do progresso, a questão... eu achei 10. Eu viajei na carta do cara, ó. Eu viajei. O da Ivone, o espírito da Ivone, ó, Ivone, teu espírito. Queira não, Ivone, queira não, que o cabra é duro. O cabra é duro. Todos nós temos um desse. Ui, mas esse de Albi, minha filha, esse batedor de Albi, não, ele é demais. Agora, uma coisa que me chamou a atenção. Primeira coisa, não é que me chamou a atenção, primeira coisa que Kardec ele sempre vai dizendo, para que a manifestação nesse jovem aconteça de fato, ele precisa estar quase adormecido, né? E às vezes dormindo mesmo, para que o espírito chegue. Ele não fala aqui que ele estava em estado de vigília, não fala. Mas todas as vezes, pelo menos onde eu li, eu não sei se vocês viram, mas todas as vezes ele estava em estado adormecido. E aí eu comecei a me perguntar por quê? É porque o espírito, no final, Kardec vai fazer uma colocação muito pertinente, que ele diz assim desse espírito, ele diz assim, esse espírito, sem dúvida, é muito mau e pertence à ralé do mundo espiritual. Rapaz, Kardec falando isso de um espírito, a ralé do mundo espiritual. Então, eu imaginei que, por conta desse rapaz, ele já tem uma deficiência, né? Já tem um problema, para receber a ralé do mundo espiritual, para ele suportar, ele precisava estar mesmo nesse estado, né? De adormecimento, para não estar em vigília, porque eu acho que ele nem ia suportar o menino.
Outra coisa aqui, eu vi aqui, quando diz assim, o que nós poderemos fazer por ele? Aí, Kardec os espíritos vão dizer, podeis orar, porque a prece é sempre boa. Aí eles vão dizer, ore, chama o concurso dos bons espíritos para ajudar. É quando ele diz, né? Nem o pai, nem a mãe, nem ele tem boa vontade para fazer absolutamente nada. Mas vamos pedir aos bons espíritos, para ajudar essa criatura. Aí ele vai dizer assim, aí aqui eu parei e pensei, mas não conseguireis por vós mesmos, se não fordes secundados por aqueles mais interessados no caso, isto é, o pai e a mãe. E, felizmente, eles não têm essa fé. Aí a gente vê duas coisas. O poder que é a oração de uma mãe, de um pai, que é um poder... A gente vê isso, né, na doutrina espírita, a força do poder da oração de uma mãe e de um pai. E outra coisa, a vontade firme, o desejo da pessoa de querer realmente fazer alguma coisa. Sem o desejo da pessoa de querer mudar, não vai acontecer absolutamente nada. Porque, às vezes, as pessoas dizem assim, ore aí por mim. Ora aí. Como é que eu vou orar se a pessoa não está tendo boa vontade? Claro, a oração vai ajudar, mas precisa do desejo do outro. Outra coisa aqui. Já estou terminando, viu, bonito? Esse espírito endurecido, ele vai dizer assim, não pedimos mais que isso, mas é necessário que tenhais vontade. Orai conosco, isso vos ajudará. Aí o espírito se irrita, blasfema, dá uma resposta, e o que é que Kardec vai fazer aí? Basta, não queremos ouvir mais, esperávamos despertar em vós algum sentimento bom. Foi com esse objetivo que vos chamamos, mas desde que só respondeis à vossa benevolência com palavras vis, podeis retirar-vos. Quando é que a gente fala isso ao espíritos na mediúnica? Homem, vai para lá, vai com tua rebeldia, que eu não quero. Pronto, não quer nada, não. Alguém... A gente já fez... Quantos rebeldes chegam, né, nas mediúnicas? Mas a gente já fez isso? Ninguém faz. Ninguém faz isso. Aí o Espírito diz o quê? Aqui esbarra a vossa caridade, como quem diz, bonito. Olha como o Espírito é sacana, né? Aí vai falar da caridade do outro. Por último. Se Kardec tivesse escutado a nossa irmã ontem, o que era que ele fazia? Abraça o amor e vai, meu filho. Abraça. Por último, aqui, repete, Rian, que eu não ouvi, não. Como é? A irmã diz assim que não precisa pensar, não, para fazer caridade, não. Abraça o amor e vai. E vai. Ai. Não sabem ver a profundidade da frase? Deixa eu terminar aqui. Aqui tem outra parte aqui que ele diz. Não tem... Quando ele diz assim, o Senhor, ele queria magnetizá-lo. Olha o que é que ele diz. Eu não tenho nenhum poder sobre esse homem, razão porque eu não posso suportá-lo. Ele quer me arrebatar e tenho o outro sobre o meu domínio, e isso não admito. Então, o que é que ele faz? Está vendo? Ele, com o magnetizador, não tinha força, nem queria que o magnetizador encostasse nele. Então, é assim que os espíritos muito endurecidos fazem, né? Por último, Kardec, no finalzinho, vai dizer uma coisa que eu falei lá no início. Anuncia, porque Kardec, nesse artigo, ele vai anunciar o Livro dos Médiuns e, no final, ele vai falar uma coisa massa. Esperamos que o Livro dos Médiuns tenha como resultado pôr-nos em guarda contra suas sugestões, o que certamente não lhes agradará. Olha que massa, ele já está dizendo, olha, vem aí um livro que vai ajudar todo mundo a espantar o Satanás. Fechei. Agora, quem faltou com a caridade foi você. Quem faltou com a caridade foi você. Alex. Estamos falando... Kardec disse que era ralé. Era ralé, meu filho, do mundo espiritual. Estamos falando de Deus e dos espíritos. Deixemos a deusa para depois.
Depois das Itamar 10, amou a deusa. Itamar depois das 10 a amou. gente fala da deusa. Gente, ó, o artigo de Val, eu só tenho uma observação rápida para falar aqui. Se a gente for olhar a bibliografia da Igreja Católica, a gente vai perceber que a Igreja Católica foi contra tudo e contra todos que poderia ruir as colunas onde elas estavam fincadas, né? Porque na Idade Média foi a mediunidade. Quando as pessoas estavam começando a expressar sua mediunidade, colocaram logo, ó, vamos fazer uma inquisiçãozinha aqui, uma coisinha básica, vamos pegar esse povo aí que está com mediunidade aflorada, vamos jogar na fogueira e tocar fogo. Coisinha básica só para acabar mal com isso e dizer que é demônio, que é coisa do diabo, e sempre com essa história, coisa do diabo, coisa do diabo, coisa do diabo. Por quê? Porque todo o dogma da Igreja Católica é aqui para nós. Eu estou falando de boa, porque a Igreja Católica também tem muita coisa positiva, certo? E a gente não pode estar, a gente não está aqui com esse tom de crítica, ok? Mas não podemos também tapar o sol com a peneira. Por quê? Porque a Igreja Católica, na verdade, tinha esse outro lado da luta pelo poder e pela dominação. E tudo que ia de encontro, ou que poderia, como é que chama? Poderia arriscar, não. Abalar. Ameaçar. Abalar. Ameaçar, pronto, ameaçar é a palavra certa. Obrigado, Aline. Ameaçar, obrigado, Val, também. Mas ameaçar esse poder da Igreja Católica, eles passavam por cima como um trator. E não foi diferente com a doutrina espírita. Certo? A doutrina espírita, eles viram a lógica, eles viram que a doutrina espírita tinha uma lógica, uma sensatez fora do comum, e aí, opa, vamos acabar com isso, certo? E isso também já é uma filosofia dos próprios espíritos dominadores, orgulhosos, que estão no planeta, né? Porque olha, quando Jesus veio, opa, vamos acabar com isso. E aí Herodes, mediunicamente, recebeu a ordem, manda matar tudo que é menino de 2 anos aí, que é mais ou menos o tempo que Jesus tem. E acabou matando milhares de crianças até 2 anos, justamente para ver se matava o Messias, né? Então, sempre houve esse combate, essa luta do bem contra o mal no nosso planeta. Até que o bem venha superar tudo isso, essa luta ainda vai permanecer. Imaginem nós, aí é que entra o artigo de Dona Ivone aí, imaginem nós que sempre participamos também de toda essa história, de toda essa conduta de vida em nosso planeta, ora fazendo mal, ora fazendo bem, ora fazendo o bem com o mal com o bem, tudo misturado, tudo junto, porque a gente ainda está nessa coisa, né? Ora lá, ora cá, e assim a gente vai caminhando, não tem jeito, e tal. Mas eu só queria fazer também mais uma observação com relação ao artigo de Ivone, lembrando daquela passagem do Evangelho em que Jesus fala que quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso. E não o achando, diz: tornarei para a minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Ok? Ou seja, essa questão de desobsessão, sem uma mudança de atitude, de comportamento do obsidiado, não vai dar em nada. O espírito que estava obsidiando ali pode até ser doutrinado, mudar de opinião, ó, vou deixar esse cabra em paz e vou seguir minha vida. Mas outros tantos vêm porque vai achar a casa arrumada e adornada do jeito que eles gostam. Do jeito que eles gostam. Então, só termina a partir do momento que o camarada muda de atitude, de comportamento. Enquanto isso, neca de pitiviriba. E com relação ao meu artigo, só para fechar, Rian, Val passou os minutos dela aí a mais, eu também, aí agora estou com ciúme, vou ter que passar também, viu?
Só um fato interessante aqui que eu vou ler. Ó. Prevejo uma objeção que veio sobre os teus lábios. Tudo isso, dir-me-ás, pode ser verdadeiro, mas como não me lembro de nada, e que ocorre o mesmo com cada um de nós, tudo o que se passou em nossas existências precedentes é para nós como nulo. E se ocorre o mesmo em cada existência, pouco importa ao meu espírito ser imortal ou morrer com o corpo, se conservando a sua individualidade, não tem consciência de sua identidade. Com efeito, isso seria para nós a mesma coisa, mas não ocorre assim. Não perdemos a lembrança do passado, senão durante a vida corpórea, para reencontrá-la na morte, quer dizer, no despertar do espírito. Então, esse cabra, de fato, ele compreendeu perfeitamente os princípios básicos da doutrina espírita, inclusive sobre esse argumento que a gente ouve até hoje. Eu não acredito na reencarnação porque eu não lembro de nada das minhas existências anteriores. Não lembro agora com essa personalidade, mas no despertar do espírito vai lembrar de tudo, sim, Senhor. Clécio, você quer falar agora? Alguma coisa? Você levantou a mão? Foi o quê? Não, essa é palminha. Ah. Ivone, por favor, Ivone. Belos ensinamentos, né? Para todos nós refletir, principalmente com relação ao tratar com os nossos irmãos que chegam desesperados nas casas, né? Buscando solução. E na maioria das vezes acha que nós vamos solucionar, né? Por isso, eu não acho que Kardec faltou com caridade com aquele irmão, não. Ele realmente colocou ele no lugar certo. E muitas vezes a gente precisa também ser um pouco mais enérgico com os encarnados também, não é só com os desencarnados. Com os encarnados também, porque chegam com ideias equivocadas, que nós vamos tirar o espírito, vamos libertar, vamos resolver as dificuldades. Nem Jesus resolveu, né? Quando ele coloca das aflições, ele diz que vai aliviar, ele não diz que vai solucionar. E muitas vezes a gente precisa ter o cuidado para não incentivar até, com a nossa postura errada, de que nós vamos resolver aqueles casos, né? Que a pessoa não precisa fazer nada. E a pessoa fica tão acostumada a nos buscar, sem fazer nada para que aquilo melhore, e a gente precisa ser enérgico, dizer que precisa fazer a parte dela, né? Às vezes a pessoa fica naquele círculo vicioso, toma passe, vai para atendimento fraterno, toma passe, vai para atendimento fraterno, mas não busca se ajudar. E a gente vê que o processo obsessivo está ali, presente, como está em todos nós. A gente carrega os nossos processos obsessivos por ano, como bem foi colocado aí Itamar, e eu também me coloco na situação dos processos obsessivos. Todos nós temos compromisso com o passado, né? E, às vezes, aquele espírito está lá nos acompanhando, esperando uma oportunidade para nos passar uma rasteira, e a gente precisa estar atento a isso. Então, como é que a gente acha que vai solucionar os processos obsessivos de alguém que não faz esforço? Isso não vai acontecer na contabilidade divina. Cada um vai ter que fazer a sua parte para se melhorar, né? O exemplo desse católico aí, materialista, né? Que com pouco tempo olhou o Livro dos Espíritos e conseguiu identificar os princípios fundamentais da doutrina, né? Nos mostrando a nossa realidade. E, às vezes, nós espíritos, passando anos e nem compreendemos a reencarnação. São coisas de particularidade que a gente fica assim a imaginar, né? Cada um no seu processo, não adianta. O tempo é que vai ajudar. Então, a gente precisa ter calma, saber que não vamos resolver as coisas de uma hora para outra, solucionar nada, e a gente precisa ter essa cuidado de Kardec, no momento certo, se impor, colocar no devido lugar, que não é assim, colocar as coisas como deve ser. Eu acho que ele foi, claro que ele foi muito correto no se impor, né? Então, ele era pé no chão mesmo, ele estava atento a tudo isso. São minhas colocações. E só para encerrar, dizer que todos nós temos um pé, e às vezes não só um pé, não, os dois pés, a cabeça dentro da religião católica. Viemos de lá, né? E aí, de vez em quando, a gente está se colocando ali.
Só esse vínculo com a igreja. para encerrar, todo mundo passou do tempo, isso sim, só para encerrar. Que bom, que bom. Ivone, eu só queria dizer uma coisa. Não fui eu que chamei Kardec de não caridoso, não. Foi o Espírito. Lá na questão 7. Ele que escolheu Kardec. Eu vi o Espírito, ele... Kardec era chato. Microfone, Ivone. Microfone fechou, Ivone. Ele está dizendo aqui no meu livro que esse espírito pertence à escória do mundo espírita. Veja como ele foi rígido com esse espírito. Porque era um espírito endurecido. Ia dizer, meu irmãozinho, tem assim... ele não ia tratar dessa forma, não tem como. É o que a gente faz, é o que a gente faz nas mediúnicas, meu irmãozinho, não é assim. Pois é, eu detesto isso. Eu mesmo me obsidiava nas reuniões mediúnicas quando eu via os irmãos. Meus irmãos, eu ficava morrendo dentro de uma sala mediúnica com isso. Não, e aqui ele mostra outra coisa. Vamos orar. O espírito está retado, quer outras coisas, e a gente chama para oração. Às vezes ele nem acredita em Deus. Pois é isso mesmo. Então, a gente precisa se preparar melhor para lidar com determinado tipo de espírito, tanto encarnados como desencarnados. Não se deixar enganar. Às vezes, até a gente se prejudica por estar sendo influenciado por determinados encarnados, e aí, entre aspas, também os desencarnados. Ô, Rian, só um minutinho aqui. Eu sei que Anderson vai editar isso aqui para poder jogar na net. Depois da nossa prece, você vai ter que fazer assim: alô, Revista Espírita! Ai, 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 viu? Ai, ai, ai! Ai, Eu ai, também ai! estou achando, ó, Clécio! Piadinha maravilhosa. Caridade para mim. Eleni, você marcou com o seu colega 10 horas, com a pessoa 10 horas, depois de fazer uma vibração, a gente faz aqui na hora de encerrar, tá bom? A gente vibra também. Você quer fazer? Você quer dirigir? Oxi. Aproveite e ore para a deusa também aí, porque já inclui ela. Estamos obsidiando demais a bichinha esses dias. Eu prefiro que alguém faça. Rapaz, olha, essa questão... Vamos lembrar de João, que continua na UTI, viu? Essa questão de nome, aí estava falando aí falou no Canu, né? O senhor Canu. Eu só lembro de Canu, aquele atacante da Nigéria, que estava 3-3 o jogo, a bola bateu nas costas dele, caiu na frente, ele tirou o Brasil das Olimpíadas. Quando tocou no nome do cara, eu digo ao Canu. Eu estou pensando quando é que eu vou me livrar da deusa. Das lembranças, né? Você só vai se livrar dela quando o Itamar pegar para ele, porque quem mais gostou foi Itamar. E vocês não sabem de nada dos bastidores, viu? Vamos orar por ela, vamos orar por a bichinha está sendo obsidiada. Itamar prometeu até murro para Anderson, viu? Itamar... Oi, se você não fizer, Anderson, se você não fizer... Eu quase que ontem. Ai, ai, ai. Mas todo mundo sabe que a gente está brincando assim, não é querendo mal nenhum àquela criatura. Todo mundo sabe. É que a gente precisa rir mesmo. A gente precisa. Senhor Jesus, aqui estamos nós reunidos em teu nome, rindo, é claro, irmanados nesses sentimentos de alegria, de paz e de tranquilidade, que só tu, Senhor, só tu consegues trazer para cada um de nós. Consegue juntar nos dias de hoje 7 corações distantes, separados,
para estudar, para se aprimorar, para crescer em tua direção. E nos permita essa alegria sincera, nos permita esses sorrisos francos, essas brincadeiras, porque nos ensinastes a querer o bem, a lutar pelo bem e a rir, claro, por que não? Assim, Senhor, tira de cada um de nós as nossas melhores vibrações e amplifica-as com a vibração dos nossos mentores, os auxiliares da tua vontade. E vamos direcionar, e direciona melhor, Senhor, direciona essas energias ao nosso companheiro, amigo dos meus amigos, que precisa se restabelecer, se fortalecer, já que passa pelos imperativos da Covid-19. Que os mentores amigos o envolvam nesse momento, lhe dando principalmente a tranquilidade, a paz e a harmonia necessária. Me fortaleça para que ele possa levar uma prece sincera ao alto e se encher de esperança, de força, e que se tranquilize, amparado pelos amigos que lá já se encontram. Permite ainda, Senhor, que esses mensageiros amigos envolvam os nossos lares, e onde quer que nós estejamos, e os nossos familiares. E agora a nossa vibração passa o Senhor do Bonfim, chegando até nossa querida irmã Eleni e Val, para que elas direcionem aquelas pessoas que elas sabem das necessidades, assim como cada um de nós. E vamos envolvendo carinhosamente também esses nossos irmãos, essas nossas irmãs, para que elas se tranquilizem, eles se tranquilizem, sejam abraçadas por Jesus e seus auxiliares e possam também direcionar uma prece sincera ao Pai para que possam se fortalecer. E ainda, Jesus, nós te rogamos que envolva aqueles nossos irmãos que houveram de deixar a terra, atendendo ao chamado da verdadeira vida, que aqui deixaram seus familiares desconsolados, sofrendo. Envolve, Senhor, cada um desses nossos irmãos. Envolve cada um desses nossos companheiros que hoje são fruto de nossa saudade, mas serão o fruto de uma imensa alegria quando nos reencontrarmos na verdadeira vida. Fortalece a cada um de nós, Senhor, para que não desanimemos e possamos, hoje e sempre, aprender mais dessa doutrina maravilhosa que nos consola e que nos inspira
para que possamos te servir melhor. Nós somos os instrumentos da tua vontade, Senhor. Então, ensina a cada um de nós a servir da melhor maneira. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja, meus amores. Tchau, tchau. Tchau. Ah, pô. Tchau, gente. Deus abençoe a todos. Tchau. Eu também, Tamar. Tchau. Bom trabalho, Itamar. Eu quero ter esse sonho que esse gato de vó ali tem, que da hora que começou ele está ali deitado. Olha, eu já disse a vocês, ali é a Bela. Na hora que começa os estudos, já notou, né, Rian? Ela chega. Ela já está se preparando, gente. É muito. A meditação, ela deita comigo do lado. Todo dia de manhã na meditação, ela faz meditação comigo. E todo estudo, ela está aqui ou aqui em cima do balcão. É massa. Olha, a gente vai fazer o seguinte, Clécio, Itamar e Alex. Antes da gente ir para a casa de Eleni, que lá nós vamos ser gatos de hotel, a gente vai passar um estágio aí com essa gata aí para ver se a pena virar para um lado, para o outro, essas coisas. Tudo. Eu quero minhas coçadinhas. Podem vir. A Val disse que é para dividir vocês lá Tem e que cá. ter Ela o estava cafuné dizendo também, o esse final de semana. cafunézinho aí. Vou perder essa oportunidade de gato, velho? Pois Como é. é, Alex? Tem que ter o cafunézinho também. A mesma É. coisa que se fazem gato aí, é o cafunézinho. É. Eu até ronrono, viu? Até ronrono, ronrono. Ian, deixa eu falar uma coisa aqui. Foi muito boa sua oração e sua vibração. E assim, particularmente para mim. Por quê? Porque a gente já tem um entendimento de que a gente não está aqui só para ser atendido, nem só para receber. E eu já me prontifico em algumas situações que a Val ri muito a ser ouvido, a ser irmã das pessoas, assim, já consigo, em algumas situações, ter isso. E você fazendo a prece, eu percebi que realmente esse é o caminho, que eu estou no caminho certo. Então, eu antes pensei que não, mas agora eu fortaleci esse meu propósito. Eu tenho condição de fazer isso, é isso que eu quero continuar fazendo. Dando apoio quando as pessoas precisam, estar do lado, independente do que elas tenham sido na minha vida ou não. Porque elas continuam participando da minha vida até o final dos dias, todas as pessoas que passaram por mim. E esse é o meu papel e eu fico muito bem fazendo isso. Então, eu só posso fazer uma observação? Pode. A questão é o momento e o local. Com certeza, mas desesperado, eu fiquei preocupadíssima. E uma pessoa que já teve depressão e que já pensou em algumas coisas, eu fiquei sem saber o que fazer, querendo interromper, mas eu não consegui interromper. Eu disse, olha, eu posso lhe atender às 10 horas? O momento da vibração. Você pode o momento da vibração foi trazida para o meu campo vibratório a mulher com cabelo totalmente desalinhado, num processo, né, com pensamentos suicidas e tudo. Nesse instante é muito importante que a gente atenda mais parcialmente e deixe envolvido na conexão das vibrações do trabalho, que aí a espiritualidade vai auxiliar. Com certeza, concordo com você. E foi atendido, pode ter certeza. Alex. Não, duas observações. Essa que Tamar falou, eu também ia comentar assim, sobre a questão até de ordem local, né? Porque senão a gente vai acabar, né, ficando mais doido que os doidos, se for de qualquer jeito, em qualquer lugar, de qualquer forma, né? Então, também. Mas eu acho isso interessante, o que a Neni falou também, pelo seguinte, porque apesar da doutrina espírita sempre colocar para nós, e eu, lógico, aceito e concordo, de que nós temos que ir de encontro aos infortúnios, mas eu tenho um pensamento comigo da seguinte forma:
eu sigo a minha vida e me coloco à disposição também, certo? Então, é aquela história, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, os trabalhos vão aparecendo, a gente vai fazendo e vai resolvendo e vai sempre se colocando à disposição que a coisa vai acontecendo. Mas tem que ter esse filtro de hora em local, porque não pode ser assim também, lá vão ter, né? É isso aí. Abraço, saúde e paz. Tchau, Abraço. tchau, gente. Boa noite, Abração. hein? Beijos, Valeu. beijos. Kisses em bye bye. Ele está tão treinadinho nisso. Ah, mano. Clécio, é um negócio aí, tá vendo? Ah, não, tá treinado aí. Eu não vou saber conversar com esse homem depois de um tempo, não acertar, não. Ei, você fica falando assim de mim, não, a Leni também não é bestinha, não, viu? Rapaz, tem 2 anos que eu não treino. Ó, Tá vendo? não sai mais nada, não. Ela é poliglota, rapaz. Vocês estão Tô pensando. nada, não tá saindo mal, hello. É bom andar com vocês, é bom andar com vocês. The Book in the Table, né? Table. The Book in the Table. Pensa que sabe e vocês acham que a gente sabe também. Então, pronto, então tá tudo certo. Boa noite, gente. Meu irmão contou uma piada que o cara foi para os Estados Unidos, aí chegou no restaurante, aí o cara perguntou o que ele queria comer, ele perguntou, tem eggs? 10 ovos para ele cozinhar. Ponto, ele teve que se virar com 10 ovos lá. Tem eggs, são 10 ovos. Hein? Você falou que Matheus falando aqui, quem disse que eu ouço? Matheus, Eu estou daqui a pouco falando, tem eggs, são 10 ovos. Então se vira. Let's Um abraço, gente. go. Tchau. Boa Abraço, noite. tchau, tchau. vai que amanhã você vai correr 4h30.